noite, pessoal. Energia boa, que energia boa, boa forma de chegar, de ser recebido. Olha, vocês não imaginam o tamanho da honra, da felicidade que eu sinto de estar aqui nesse palco agora, cercado de pessoas tão especiais, tendo a oportunidade, vindo de uma startup, uma empresa tão pequena, tão jovem ainda, de promover um prêmio como esse para reconhecer as pessoas que trabalham com tanta paixão para promover a mesma coisa que a gente, que é o ato de cozinhar. Então, alguns meses atrás, isso aqui parecia uma insanidade, né? A gente queria ser convidado para participar de um prêmio como esse. E não existia nenhum no Brasil, nenhum que reconhecesse o trabalho do que a gente sabe que são milhares de pessoas hoje produzindo conteúdo, né? Muitas delas, a maioria delas, inclusive, sem retorno financeiro com isso, fazendo isso só por amor, né? E sem nenhum tipo de reconhecimento. Então, é, na verdade, um sonho que se torna realidade estar aqui essa noite com vocês. E eu vou contar um pouquinho da nossa história. A Home Chefs, na verdade, começou em 2011, uma pequena empresa comigo e com a minha esposa, quando a gente resolveu brincar de casinha lá em Florianópolis. A gente ainda era namorado, a gente é do Rio, resolvemos morar juntos e a gente foi para Florianópolis. E naquela primeira definição de atividades dentro de casa, aquela divisão de atividades, eu acabei assumindo ali a cozinha, porque eu já tinha morado um tempo sozinho, então acho que era uma coisa que eu entendia melhor. Assumi a cozinha e nos finais de semana a gente começou a se envolver com esse negócio de culinária, de cozinhar, cozinhar, cozinhar. Eu comecei a achar que eu levava jeito para a coisa. Hoje eu reconheço que eu acredito que todo mundo leva jeito, é só uma questão de querer, de fazer, de colocar a mão na massa. Mas esse prazer de cozinhar no final de semana começou a se tornar um hobby, a gente começou a preparar coisas cada vez mais elaboradas, e isso aí deu início a uma ideia de negócio, e a gente montou uma pequena fábrica em casa mesmo no começo, montando esses kits aqui. A gente chamava de kits de experiências gastronômicas. Eram receitas exóticas, a gente colocava os ingredientes, as especiarias todas porcionadas e tal. Na época não existia nada no Brasil desse tipo, e a gente comercializava receitas como frango à indiana, receitas da Tailândia, como uma forma de estimular as pessoas a saírem daquele arroz com feijão do dia a dia, né? E essa empresa ela permaneceu por pouco mais de um ano, foi uma experiência muito legal nossa para chegar nesses kits aqui. A gente testou em casa dezenas de receitas, e aí que foi crescendo esse nosso hábito e nosso gosto de cozinhar. Mas a gente resolveu voltar para o Rio, por uma questão familiar, para voltar a estar próximo da família, e a gente teve que paralisar essa operação. Na verdade, a operação acabou, mas eu nunca quis usar esse termo, né? Porque eu durante esse tempo em que a empresa esteve, tanto que a gente trabalhou no planejamento e no lançamento dela, eu desenvolvi uma relação afetiva muito forte com a questão de cozinhar e com aquela marquinha ali que a gente criou, que era a Home Chefs, que tinha todo esse significado do chefe caseiro, né? O chefe que não é um chefe, é um cara que gosta de cozinhar e cozinha por prazer. E a gente desenvolveu essa relação afetiva, mas quando eu voltei para o Rio, a gente acabou reassumindo as nossas posições. Eu fui trabalhar no mercado corporativo novamente, eu sou da área de comunicação, e aí eu entrei um pouco nesse ciclo aí, que eu até ouvi a Nádia contando aqui um pouquinho, né? Que é o ciclo, a realidade de tanta gente hoje. Muitas horas, uma jornada longa de trabalho, bastante tempo perdido no trânsito, e eu abandonei a arte de cozinhar porque eu não tinha mais esse tempo, não me sentia mais aquela disposição, mas eu continuava fã da culinária, eu assistia programa o tempo todo, eu acompanhava conteúdo de blogs, de canais de muita gente que está aqui hoje, isso para mim é super legal, mas cozinhar eu não cozinhava mais. Eu conto isso em alguns vídeos, que assim, eu passava mais tempo, se eu parasse para analisar, vendo os outros cozinharem na televisão, vendo aqueles programas todos, do que cozinhando. Achava ótimo, um dia eu vou fazer essa receita, nossa, deve ser delicioso esse negócio aí, mas eu não fazia. E um dia a gente parou no final de semana em casa e a gente resolveu organizar, vou planejar a semana, vamos resolver aqui, parar de fazer macarrão com o que tem, que era o que eu mais fazia, macarrão com o que eu via pela frente. Vamos organizar esse negócio, né? Vamos planejar o que a gente vai cozinhar. A gente fez um planejamento da semana, a gente fez as compras todas direitinhas. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque se você não prepara a compra, você abre o armário e sempre tem as mesmas coisas lá. E esse negócio deu super certo para a gente. Essa questão de se organizar e preparar, a gente teve uma experiência muito legal ao longo daquela semana. A gente repetiu isso mais algumas vezes. Eu não sabia na época, mas essa seria a faísca que ia tornar o Home Chefs, ia trazer o Home Chefs de volta à vida,
algum tempo depois, quase um ano depois, né? Pula para 2017, surgem os cardápios inteligentes, que eram basicamente a mesma coisa que a gente fez em casa para a gente imaginou que deveriam haver outras pessoas na mesma situação, né? Correndo na correria no dia a dia, sem tempo de cozinhar. Então a gente pensou, vamos organizar os cardápios e oferecer para essas pessoas, porque essa parte do planejamento a gente viu o quanto era importante, mas ao mesmo tempo o quanto demandava de tempo para fazer isso. A gente pensou, se a gente oferecer isso já pronto, já planejado, de repente vai ajudar as pessoas também, elas vão gostar, porque vão economizar tempo, vão voltar a cozinhar, e a gente criou o serviço que a gente batizou de cardápios inteligentes. Para quem não conhece, é um serviço de assinatura de conteúdo. Então a gente entrega toda semana cardápios planejados com as receitas que as pessoas devem cozinhar, uma lista de compras completa. A gente testa todas essas receitas, a gente prepara antes para garantir que a receita, que o passo a passo está correto, que a receita funciona, que dá para fazer dentro de 30 minutos. A gente coloca lá o nosso limite de 30 minutos, assumindo que ninguém tem muito tempo hoje no dia a dia para cozinhar. E esse é o serviço dos cardápios inteligentes. Em pouco menos de 2 anos, a gente já atingiu mais de 20 mil famílias com esse serviço, mais de 20 mil assinantes já passaram pela nossa plataforma. Isso é algo que me deixa extremamente orgulhoso, saber que a gente impactou a vida de 1.000 pessoas e essas famílias passaram a cozinhar e a se alimentar melhor. E a gente recebeu, ao longo desse período, muitos e-mails, muitos retornos, obviamente, né, de todas essas pessoas comentando, falando com a gente. Uma coisa que deixou a gente muito feliz eram esses depoimentos como esse aqui que a gente recebeu da Irlane, se eu não me engano, ela era lá de Brasília. Ela falou que a empresa da gente tinha um resultado social, reunir famílias, ter escolas mais saudáveis, viver mais. E depoimentos como esse aqui fizeram a gente pensar no impacto que a gente estava causando. A gente começou como um produto pensado para levar as pessoas para a cozinha, para que elas cozinhassem mais, para que elas tivessem uma experiência mais positiva, mas, sinceramente, a gente não fazia ideia naquele momento inicial do impacto que esse ato de cozinhar teria no todo, na relação da pessoa com a família, e a gente recebe depoimentos desse tipo, na relação das mães com os filhos, na relação das esposas com seus maridos, porque o ato de cozinhar, ele alimenta muito mais que a nossa parte física, ele alimenta a nossa alma, ele nutre relações afetivas. Então, para a gente entender isso, não só motivava, mas como deu para a gente um senso de responsabilidade muito maior. Começou a definir o caminho do nosso negócio, qual era a missão do nosso negócio, que tipo de legado a gente gostaria de deixar, que tipo de contribuição a gente estava deixando, a gente estava fazendo para a sociedade. E toda essa discussão, essa descoberta interna levou ao manifesto que vocês acabaram de ver, e foi assim, uma expressão de realmente de tudo que estava ali guardado, de tanto tempo, do que a gente vinha ouvindo, do que a gente significava, de qual era o meu papel como fundador, o papel da Home Chefs na sociedade, do que a gente podia fazer, e esse é o nosso manifesto. A gente entende que realmente cozinhar tem a capacidade de transformar o nosso mundo através das relações que ela estabelece. Mas a gente recebia e-mails também que não eram de depoimentos, obviamente. A gente recebia críticas, sugestões, reclamações, pedidos, muitos pedidos, tá? Eu até parei para fazer uma análise, foram mais de 3.000 e-mails de pessoas dando retornos e falando sobre sugestões, o que elas queriam. É realmente muito desafiador, e desde o começo a gente percebeu isso. A gente trabalha com um cardápio planejado. A gente indica para as pessoas, para os nossos assinantes, o que eles vão preparar naquela semana. E a gente viu que era um desafio muito grande você conseguir entregar um planejamento alimentar para pessoas tão diferentes, um mesmo planejamento para milhares de pessoas. Esse era um grande desafio e a gente quebrava a cabeça com isso. Eu comecei a perceber que a gente precisava, de alguma forma, personalizar esses cardápios, individualizar, dar um jeito, porque as pessoas, às vezes, cancelavam, deixavam o nosso serviço, falando que eu não gostei das receitas, eu não me adaptei àquelas receitas, não é o meu estilo. E buscando formas de lidar com isso, a gente criou 5 linhas de cardápios, a gente criou de acordo com os perfis de alimentação que a gente entendia que eram os mais comuns.
E a gente, inclusive, representou esses perfis hoje aqui fora. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de circular nas nossas cozinhas, né? Esses perfis estão representados ali, a cozinha vegana, vegetariana. A gente teve uma cozinha focada na alimentação mais prática, uma cozinha fit e uma cozinha gluten-free. Esses perfis ajudaram bastante a gente a atender melhor, mas eu ainda sentia que a necessidade real era de personalizar, de entregar um cardápio para cada pessoa, mas por muito tempo, eu vou te dizer para vocês, confesso mesmo que por muito tempo isso me parecia impossível. Era uma coisa que eu ouvia reiteradamente e eu não imaginava como operacionalizar essa questão. Mas ao mesmo tempo que me parecia impossível, era um desafio grande, me parecia que era o único caminho para que a gente realmente cumprisse a nossa missão de dar o suporte necessário para que as pessoas fizessem essa mudança, né? Deixassem aquela rotina, abrissem um espaço na nossa vida que é tão corrida, abrissem aquela janelinha ali e entendessem que voltar para a cozinha ia gerar coisas mais legais do que pedir uma comida. Não precisava nem ser todo dia, mas de vez em quando, coloca isso na sua rotina. A gente entendeu que para que a gente conseguisse isso das pessoas, a gente precisava entregar algo o mais personalizado possível. E a gente embarcou nessa jornada. No começo do ano passado, com um pouco menos de um ano de negócio girando, a gente embarcou nesse desafio e a gente começou a buscar soluções. Como a gente soluciona isso? Que tipo de tecnologia a gente tem? Existe tecnologia para isso? A gente não encontrou, então a gente foi desenvolver uma tecnologia própria para abordar essa solução e aí no caminho a gente aproveitou para incluir um monte de outras coisas aí que as pessoas já pediam. E é com muita felicidade, com muita honra mesmo, com muito orgulho que eu escolhi esse momento para falar pela primeira vez desse nosso projeto. Uma nova Home Chefs que está saindo do forno, eu escolhi essa imagem aí que é bem significativa, é bem simbólica, porque está saindo do forno, é uma nova plataforma completamente diferente de tudo que a gente tem hoje no Brasil. É uma plataforma inovadora, desenvolvida com tecnologia própria, que vai utilizar inteligência artificial e culinária. E a gente não conhece nada parecido hoje. Para que a gente utilizar a inteligência artificial na culinária? Para conseguir isso aqui, o nosso grande sonho. Cardápios 100% personalizados, individuais, editáveis, criados a partir dos gostos, preferências, restrições alimentares de cada pessoa. É isso que a Home Chefs começa a entregar a partir dos próximos dias. E a gente está muito feliz com isso. Essa plataforma, a gente mexeu na nossa ferramenta de lista de compras, então a lista de compras agora, ela é editável, ela fica mais funcional. Para quem ainda não conhece, não acessou o site, hoje a nossa lista é bem estática. Na nossa nova lista, você vai conseguir incluir receitas, tirar receitas, colocar outros elementos que não venham do seu cardápio. A lista ela é gerada a partir do cardápio que você montou, que o sistema montou para você. Mas se você quiser colocar sabão em pó, detergente e outra coisa qualquer na sua lista, você vai conseguir. Então a lista fica muito mais fácil porque ela vai te ajudar a concentrar todas essas demandas que você tiver de supermercado, de novo com o objetivo de poupar tempo, de simplificar o processo e deixar e abrir tempinho na agenda das pessoas para elas cozinharem mais. Vou compartilhar algumas funcionalidades que eu acho legal também com vocês, mas são muitas, eu separei só algumas. A gente continua falando de informações nutricionais, todas as receitas do Home Chefs, elas são acompanhadas por informações nutricionais completas e também da economia, dos valores gerados com aquela receita. Porque tem muita gente que precisa de um acompanhamento nutricional e financeiro maior no seu dia a dia também. A gente incluiu isso aqui, é super legal e eu acho que vai ser super bacana para muitas das pessoas que estão aqui, que eu tenho certeza que vão se tornar nossos parceiros mais para frente. Ferramentas sociais para a nossa comunidade de chefes caseiros. Então, agora vai ser possível você ter perfil pessoal, fazer envio da sua própria receita, montar um banco de receitas, seguir aquelas pessoas que você admira, que estão lá, que colocam receitas legais, ser seguido por outras pessoas também, e realmente uma comunidade que troca informações, que troca receitas e que compartilha entre si um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Estar próximo de pessoas que têm uma mentalidade semelhante, que têm a mesma missão, que têm o mesmo objetivo
e a gente colocou uma criação de playlist aqui, que era uma ideia meio louca, assim, meio Spotify da vida, das pessoas poderem criar playlists das suas receitas. Então, eu estou seguindo aqui o Rodrigo Mocotó. Obrigado pela presença, Rodrigo. Ele vai estar lá na nossa plataforma e ele coloca lá, ele tem as receitas preferidas dele, a que ele mais cozinha no dia a dia. Ele tem a playlist, eu vou poder seguir a playlist do Rodrigo Mocotó e cozinhar na minha semana a mesma coisa que ele está cozinhando lá. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais, porque eu estou doido para, quando essa comunidade começar a rolar, eu estou doido para ver como é que as pessoas vão interagir com isso. Tá? Então, vai ser um negócio muito bacana. A gente vai ter filtros exclusivos, uma demanda muito grande que a gente tinha para aquelas pessoas que buscam receitas específicas, receitas que são mais favoráveis, mais inclinadas para a alimentação infantil. Então, tem o filtro Kids, pessoas com dietas específicas, low carb, dieta paleo, pessoas que têm preguiça de lavar louça. Eu não conheço nenhuma. Aqui eu sei que não tem nenhuma com preguiça de lavar louça, né? Todo mundo aqui gosta de cozinhar e a louça faz parte do processo, né? Mas, para quem não gosta, a gente vai ter um filtro lá, panela única. Eu quero receita que só suje uma panela. Meu cardápio vai ser assim, tá? Esse é um filtro super legal. Boa para congelar, enfim. São dezenas de filtros. E tudo isso em um sonho antigo que a gente tinha, em uma estrutura completamente multiplataforma, na web, com aplicativo Android e com aplicativo iPhone. Pessoal, esse a gente acredita que vai ser um grande marco na história da nossa empresa, e a gente acredita que vai ajudar muito mais as pessoas que nos acompanham a realmente criar esse hábito. Assim, na verdade, tudo isso é para ajudar as pessoas a reintroduzirem ou ampliarem o hábito de cozinhar na sua vida. A gente continua seguindo a nossa missão de tornar essa experiência mais rápida, mais simples, mais saudável. Porque a gente entende, e essa é a resposta que as pessoas nos dão, que quando elas conseguem fazer isso, o retorno é muito grande. O retorno afetivo, o retorno emocional, o retorno em termos de saúde. Então, essa é a nossa grande missão e a gente está trabalhando com todo o esforço para isso. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje falando desse projeto publicamente pela primeira vez. E eu trouxe 3 presentes para vocês. Antes de encerrar a minha curta apresentação, eu não podia deixar, né, sair daqui, falar isso tudo e deixar vocês aí sem saber, e aí como é que acontece e tal. Então, eu trouxe 3 presentinhos. Primeiro é para os finalistas, para os vencedores, para os produtores de conteúdo, convidados com os quais a gente se relaciona. Eu queria dizer que todos vocês vão receber acesso antecipado e gratuito, totalmente gratuito, em primeira mão, para vocês testarem, acessarem, curtirem, reclamarem, falarem para a gente do que está ruim, do que está errado. Realmente que vocês sejam as primeiras pessoas a participar dessa comunidade. Então, todos vocês vão receber nos próximos dias um e-mail nosso da Home Chefs. Espero que os e-mails estejam todos atualizados lá, com esse acesso, e a gente tem certeza que vocês vão curtir. A gente espera que vocês experimentem, porque essa ferramenta ela foi feita com esse grande objetivo de comunidade. O segundo presente é para quem está assistindo a gente ao vivo. A gente está sendo transmitido nos canais da Home Chefs, no YouTube e no Facebook. Acredito que alguns de vocês já tenham compartilhado. Então, para quem está assistindo de casa aí, não fecha a transmissão, continua, mas abre uma outra aba e acesse esse link, homechefs.com.br/prêmio, e a gente vai dar acesso por um ano com 50% de desconto. É uma condição muito exclusiva, muito legal, justamente para valorizar aquelas pessoas que estão aqui, que acompanham vocês, que fazem parte da audiência, da comunidade de vocês e que valorizam o mesmo que a gente valoriza. Esse link aí ele só está valendo, só está acessível essa noite, tá? Até o final desse prêmio, depois a gente tira ele do ar. Beleza? O terceiro prêmio é para as pessoas cujo desafio não é necessariamente a falta de tempo ou a falta de interesse em cozinhar, mas muitas vezes a falta de alimento. A gente sabe hoje no Brasil, a gente tem uma categoria criada nesse prêmio especificamente por essa razão, que a fome, que a falta de alimento ainda aflige muitas pessoas, e o mais incrível, quando a gente conversa com as instituições que trabalham com isso, como a Banco de Alimentos, por exemplo, é entender que do outro lado tem toneladas de alimentos sendo jogadas fora todos os dias. Tá? Então, a gente está buscando se associar a empresas que fazem esse trabalho
e as assinaturas feitas na noite de hoje através desse link, para cada assinatura a gente vai fazer uma doação de 5 quilos de alimentos através dessas instituições parceiras. Uma delas eu sei que está aqui, que é o pessoal do Banco de Alimentos, está ali, né, fazem um trabalho sensacional. Eu tive lá para conhecer, eu fiquei apaixonado e eu falei, meu Deus, quando a gente lançar esse negócio todo, a gente tem que incluir esse pessoal na nossa realidade, na nossa parceria, faz parte do que a gente é. Então, eu falei que vocês iam ter algumas surpresas hoje, nem combinei, né, isso aí com vocês, mas a verdade é que hoje, para todo mundo que acessar esse link e fizer uma assinatura, a gente vai doar através da Banco de Alimentos aqui de São Paulo. Isso aí não vai ser só essa noite, a gente vai continuar esse trabalho aí por muito tempo. Pessoal, eu queria encerrar a minha apresentação aqui, para a gente seguir para a premiação, né? Acho que está todo mundo ansioso, eu também, está cheio de troféuzinho ali, que a gente está doido para entregar, com essa frase do Michael Pollan. O Michael Pollan é um antropólogo, escritor, jornalista, autor de diversos livros de culinária, e no Brasil ele ficou bem famoso porque tem um livro dele chamado Cooked, que virou um documentário que está na Netflix, e é super interessante a história da comida. Então, quem não assistiu ainda, recomendo urgentemente, é sensacional esse documentário e os livros dele também. E tem uma frase dele que fala, somos a espécie que cozinha, nenhuma outra espécie faz isso. Eu assumo, então, que cozinhar realmente é o que nos torna humanos. Pessoal, muito obrigado, aproveitem a premiação, é um prazer imenso ter vocês aqui.